rapaziada, e onde tudo começou. A história, né, não termina aqui, mas foi aqui que as coisas aconteceram e eu vou falar pra vocês um pouco sobre essa história maluca. Antes disso, né, tem que trocar o personagem. Sem chapéu não vai, né? Meu nome é Éder, tenho 23 anos, vim de lá da Zona Sul de São Paulo, lá do meu Brasil, e já sou barbeiro há mais de 6 anos ali de profissão. E barbearia é uma paixão, assim. Sempre tive uma certa vocação e tô morfando ao longo do tempo. E cá estamos em Portugal, ao pouco fazendo história, né? Quando eu vim para Portugal aqui, rapaziada, né, há quase 2 anos, agora, né, vai completar, eu não trabalhei direto na área, tá? Normal que todo mundo no começo tem dificuldade, mas foi o caminho bem inverso. Não vim trabalhando como barbeiro já logo no início, não. Quando eu vim para Portugal aqui, eu vim através de um cara que pra mim é um irmão mesmo meu, assim. O nome dele é Samuel, e pô, uma outra pessoa também, a Thalita, que foram pessoas que me ajudaram muito mesmo. Na época que eu vim para Portugal, eu vim trabalhando como motorista de caminhão, né? Não vim fazendo aquilo que eu esperava já. Muita gente acha que vem para cá como barbeiro já vai começar trabalhando na área. Mas barbearia aqui não oferece contrato, eu precisava de um contrato, precisava de um meio para se legalizar. E dirigir caminhão foi a opção que eu tive no dia, né? Foi a opção que eu tive naquela chegada que eu tava quando eu vim para cá. E, cara, assim, dificuldade, todo mundo enfrenta dificuldade no início, é uma coisa muito normal na vida. Acho que quando a gente imigra, a gente tinha que estar preparado sempre para isso, né? No Brasil é difícil, quando você vai para outra cidade é difícil, quando você se muda de casa é difícil, né? Então a gente tem que estar sempre preparado. E quando eu vim para cá, dirigindo um caminhão, viajei muito para Portugal através disso, né? E eu lembro que na época eu morava em Lisboa, num bairro chamado Amadora, não é um bairro tão nobre ou tão bem visto aqui em Portugal. E eu lembro que eu dividia quarto, né? Eu dividia, tinha ali uma cama alugada, na época eu pagava 350 euros numa cama, então já peguei um Portugal um pouco inflacionado ali. E dividia aquele quarto, aquele apartamento com várias outras pessoas de países diferentes, né? Não tinha muitos brasileiros, na verdade, era praticamente eu de brasileiro. Tinha bastante guinense e outras pessoas de outros países. E eu lembro que, cara, nisso foi muito difícil porque eu já era casado, né? Tava sem minha esposa aqui em Portugal, fiquei quase 4 meses sem minha esposa aqui ainda. Então, psicologicamente, era muito complicado, rapaziada. É muito complicado porque você não tá pronto para isso, né? Eu saí da minha zona de conforto. E o fato de eu ter saído da minha zona de conforto, logicamente, mexeu muito comigo. E, cara, como eu tinha muito problema, assim, no sentido de tentar se adaptar com isso, não tava nada acostumado, eu muitas vezes dormia no caminhão, né? Então, às vezes a gente viajava longas horas mesmo, trabalhar em vários outros lugares. Então era muito difícil, né? A rotina também. E várias outras vezes, por conta de estar em lugares distantes, né? Às vezes saía para muito longe de Lisboa para carregar mudança. A gente já fez mudança de cemitério, foi, pô, loucura, assim. Várias outras coisas que eu fiz, carregava diversas coisas dentro do caminhão. E eu lembro que cansado, virava madrugada, dia de noite sem dormir, várias noites sem dormir direito, dormindo 2, 3 horas apenas por noite. E por várias vezes, por não gostar de estar no quarto, dividindo ali, né, estar do lado, um cara do outro lado, uma menina do outro, era muito complicado para mim isso. E eu acabava dormindo no caminhão. Uma das situações que aconteceu aqui, e foi uma das coisas mais bizarras que eu passei, cara. Isso eu nunca passei por isso no Brasil, mas isso foi muito bizarro aqui assim. Que eu lembro que lá em Lisboa, lá no quarto que eu morava, foi infestado por um bichinho lá que dá no colchão, né? Eles falam carrapicho aqui. E tomou conta do apartamento, velho. E eu não conseguia dormir. Uma vez eu dormi, acordei com 3 carrapichos assim em cima das costas, assim, mordendo, caramba, chupando sangue. Cara, bizarro, assim. E aí, depois desse dia, é que eu passei só a dormir, era um caminhão baú. E eu dormia dentro do baú, levava o colchão e dormia lá dentro várias noites. Mas o que me acalmava é que eu parava em frente à praia ali, nas noites que eu dormia dentro do caminhão, muitas vezes. Acho que nem meu irmão, assim, meu irmão de criação, né, sabia disso.
eu orava, cara, orava a Deus, ficava ali na beira da praia orando, eu só, pô, Deus, eu quero voltar a realizar o meu sonho, eu quero voltar pra barbearia, fazer o que eu gosto, é o que eu gosto de fazer, é aquilo que vive em mim e eu não, pô, preciso fazer isso, preciso fazer isso. E numa dessas viagens eu vim parar no Porto, que é onde eu tô aqui agora fazendo esse vídeo. E foi onde eu tive a oportunidade de voltar à barbearia e foi o que mudou minha vida. Quando eu vim aqui pro Porto, eu conheci um rapaz chamado Daniel, que por acaso ele é o dono de uma barbearia. Estava tendo oportunidade para contratar barbeiros lá e eu me candidatei. E foi numa dessas que eu entrei na barbearia e eu era o único brasileiro nessa barbearia. Era muito engraçado assim, né? Porque, pô, foi ali que eu vi muitas coisas interessantes da cultura que eu não estava acostumado, não estava adaptado, né? E, cara, eu trabalhei ali alguns meses, mas foi um cara que me ajudou muito. Eu lembro que na época eu precisava de um quarto aqui. Morei com ele, na verdade, alguns 2 meses morando lá. E depois eu precisava de um quarto pra cá. E foi onde eu vim parar aqui no Porto. É engraçado, tá filmando, o pessoal fica olhando, mas é engraçado. Ah, vai lá. E depois de morar alguns meses com o Daniel, 2 meses ali, foi engraçado porque, cara, não é comum o português ter essa confiança de pronto, né? Ele precisava de um barbeiro, ele se encantou com o trabalho que eu fiz, eu acabei cortando o cabelo dele, ele gostou muito, se impressionou, e foi o que fez eu ficar na barbearia. Como não tinha onde morar, eu me arrisquei. Eu lembro que eu liguei pra minha esposa e falei, tô indo morar com um cara que eu não conheço, junto com a esposa e a filha dele, a sobrinha dele, aliás, que eu não conheço, e vamos ver o que dá. E me arrisquei, rapaziada, me arrisquei muito mesmo, mas deu certo. Trabalhei alguns meses com ele, fiz uma dívida com ele, eu lembro que ele pagou, acho que foi 800 euros no arrendamento de um quarto, né, o valor mais alguns calções ali, que foi exigido, e foi nisso que eu comecei a trabalhar com barbearia aqui. Não tinha contrato, não tinha muita coisa assim, era mesmo cortar cabelo na porcentagem, mas isso foi a forma que eu me levantei. E cortava muito, muito, muito cabelo. Todo dia, eram de 15 a 20 cabelos. Claro, era sempre senhores, é uma barbearia bem antiga no meio de um bairro chamado Padrão da Légua, aqui no norte do Porto, né, na parte do Porto. E ali eu cortava muito cabelo e aquilo me ajudou a se levantar. E mais ou menos já com quase 4 meses, 5 meses que eu estava em Portugal, passando um mês de dificuldade dirigindo caminhão, 2 meses dirigindo. Depois mais uns 2, 3 meses que eu consegui voltar para minha área, me mudei de Lisboa para o Porto, foi onde eu consegui trazer a minha esposa e comecei a, pô, só fazer isso. E ali, infelizmente, com o longo do tempo, ele teve alguns problemas pessoais e acabou fechando a barbearia dele. E foi onde eu vim parar numa outra barbearia já aqui do lado de Vila Nova de Gaia. E eu trabalhei nessa barbearia aqui, né, vim pra cá. Eu lembro que era um projeto de 10 barbeiros ali e tal. E fui um dos convidados a participar. Tava precisando de um novo trabalho, tava precisando de uma barbearia mais à minha cara, mais ao meu perfil. E foi onde eu vim parar em Gaia. Trabalhei nessa barbearia alguns meses também. E infelizmente, com o tempo também, as coisas foram acontecendo e tudo mais. Para mim foi dando muito certo, comecei a ficar conhecido aqui em Gaia, comecei a atender bastante pessoas. E chegou um momento que eu tive que abrir minha barbearia. Foi onde eu vim aqui para essa sala onde tudo começou. Foi de forma muito rápida, confesso que eu não estava 100% preparado, precisei vir de última hora, assim, estava precisando de um espaço. Aconteceu algumas coisas também na outra sala, onde eu trabalhava, nessa barbearia que não era minha. E começou muitos barbeiros saírem, abrir as próprias barbearias, eu me vi cercado, mas isso foi um ponto que fez eu tomar uma atitude. E a gente precisa tomar atitude, cara. Quando a gente migra, a gente precisa ser um cara de atitude. E foi o que fez eu abrir minha própria barbearia e vim aqui para Vila Nova de Gaia. E foi onde tudo começou então, com essa barbearia que chama-se Serafim e tá ali e tá crescendo aos poucos e melhorando aos poucos. E então, sejam muito bem-vindos à minha recente barbearia, onde a minha história, né, de crescimento e empreendedorismo passou a ganhar forma. E foi aqui que tudo começou a acontecer e tenho sido muito grato por eu estar aqui. É a prova de que a gente passa dificuldade, a gente, logicamente, quando você não está adaptado, acostumado, todo mundo fala que português é a mesma língua, mas não é, não tem nada a ver. Quando você vem aqui para Portugal, você descobre que você fala brasileiro. E foi tudo onde aconteceu. E agora começo a escrever uma nova história e que eu tenho certeza que vocês estarão brevemente prontos para ouvir a forma que ela vai estar ganhando. Por isso,
é preciso que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, faça parte dessa família, porque eu vou falar muitas coisas aqui de como empreender, como você crescer na profissão, como você abrir empresa em Portugal. É um conteúdo muito interessante para você, barbeiro, e para você também que pretende morar aqui. E vou te falar, Portugal tem coração de mãe, é pequeno, mas cabe todo mundo. E vamos que vamos.